Aí a foto dos dois times, a foto dos dois times, é o time do Objetivo e a equipe do Frei Caetano de Messina. Aqui as meninas, o Chicão é o responsável aqui, ó, pelas meninas aqui, ó. Tudo beleza aqui, ó. Aí, ó. As duas equipes juntas. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, canal JWS, José Valdo da Silva. Aqui na quadra da ABB. Aí as meninas. Primeiro jogo foi 7-0 para a equipe do Frei Caetano de Messina contra o Objetivo. Foi 4-0. Agora vai ter a segunda partida.